bom! Nós estamos numa jornada de proteção à criança. Eu sou André Espírito Santo Barrett e a RTM, a Rádio Transmundial, está oferecendo para ti um conteúdo de proteção à criança para que a gente cresça no aprendizado e na prática de como proteger as crianças e adolescentes de toda forma de abuso. Nessa aula, nossa primeira aula, a gente fez uma introdução, agora aqui, como as organizações protegem as crianças. Que organizações são essas? Escolas, igrejas, clubes esportivos, academias, inclusive, de ginástica e outros que recebam crianças para a prática de esportes, escolas de música, conservatórios. Pensa aí, quais são os outros locais, lugares que as crianças frequentam e que você pensa, esse lugar também precisa de protegê-las, de proteção, para que elas fiquem protegidas de abuso. Muito bem, pensou? Esse lugar que eu também não alcancei ainda, não cheguei até aí, ele também precisa desses padrões de proteção, para que em todos os lugares que as crianças estão, elas estejam de fato protegidas. Você está me ouvindo, pode não estar vendo o vídeo, está ouvindo essa jornada de proteção, você está crescendo também, ampliando o teu conhecimento da mesma maneira. Você pode estar em contextos muito diferentes de mim. Eu lembro quando dei aula, quando estive junto, facilitando o curso com os ribeirinhos. E eu lembro como eles trouxeram os exemplos que eu, em São Paulo, estavam longe de mim, né? Mas eu não quero que você fique pensando que isso é para um contexto só. Aplica para o teu contexto, onde você está e como é ali, em que lugar as crianças frequentam abertamente, informalmente, um certo clube, certa comunidade que as crianças frequentem, ou também locais formais que atendem, que recebem crianças. Então, como é que a gente tem lugares que protegem as crianças de abuso? É isso que nós vamos falar. E você que então é diretor de um local que recebe crianças, um pastor, um líder, você que é um professor, um facilitador, uma pessoa que tem um contato com as crianças, ou você é um voluntário, simplesmente vou ali uma vez por semana, Andréia, 2 horas por dia, somente isso, você também precisa aumentar a proteção à criança na organização. Por outro lado, então vou pular aqui que eu sou pai, eu sou mãe, essa aula então não é para mim? Não, peraí, não saia daí. Essa aula é muito importante para um pai, mãe, para um responsável por crianças, tios, vizinhos de crianças. Por quê? Para além da casa, que também podemos dizer que é um local que a criança frequenta, não só frequenta como mora, mas você vai levar, você é o que leva a criança aos locais. Você responsável por criança é o que faz uma matrícula de uma criança no local. Então, digamos que você chegou com as suas criancinhas, aqui quando eu faço isso aqui tô dando o braço, né, dando a mão para as crianças. Cheguei com as minhas 2 crianças, dando a mão para elas 2 aqui fictícias, no balcão, ali da recepção da aula de natação, na recepção do Ministério Infantil da igreja. No seu contexto, pensa onde é que você estaria chegando com as crianças, de um lado pais e mães chegando, do outro lado desse balcão, você, o voluntário ou o profissional recebendo as crianças na porta da escola. Então o pai e a mãe chegam e faz uma pergunta, com toda a educação, gentileza, sem maltratar ninguém ali, mas faça essa pergunta prática aqui de proteção. Como é que vocês aqui protegem as crianças de abuso? Como é que as minhas crianças aqui são protegidas? Eu posso garantir, eu posso ficar tranquilo que vou dar a volta aqui, esperá-las aqui do lado de fora, mas elas estão protegidas. Pergunta importante. Aí você que já se viu do outro lado da porta recebendo as crianças, Andréia, você está ensinando os pais a fazerem essa pergunta, o que eu respondo? É exatamente isso que eu preciso que você responda. Se você não sabe o que responder, você é líder da organização.
Você não atua com as crianças dia a dia. Você, líder religioso, pastor da igreja, você não atua com as crianças dia a dia, você tem outros que fazem isso. Você, líder da organização, precisa ser o primeiro que sabe responder essa pergunta. E aí, a partir de você, todos na tua organização, inclusive o voluntário que só vai uma vez por semana, 1 hora por semana, precisa responder essa pergunta. Como é que a gente garante que as crianças aqui estão protegidas de abuso? Gente, esse é o pulo do gato. Essa é a pergunta de milhões, né? Porque é essa organização que vai poder provar para mim e para qualquer outra pessoa que ela não está aumentando o risco das crianças sofrerem abuso. Então, eu vou te dar a resposta, ok? E a gente vai praticar. Vamos praticar? Tua organização vai praticar isso que a gente vai responder? E eu vou ficar muito feliz que eu sei que tem gente que está assistindo e que já tem padrões de proteção. E você, então, já respondeu aqui comigo, né? A nossa organização protege as crianças, a nossa escola protege as crianças, a nossa igreja, o nosso ministério infantil protege as crianças, porque nós temos padrões de proteção, nós temos diretrizes, nós temos documentos, nós temos uma política de proteção à criança, que é um documento por escrito, que ele não é um pedaço de papel para ficar na gaveta, ele é para ser praticado, ele é praticado por todo o pessoal da igreja, por todo o pessoal da organização, por todo o pessoal do clube de natação, da escola de música e de todos os lugares que as crianças frequentam, para que elas fiquem mais protegidas. É um documento, então, uma política, uma diretriz, uma orientação, não só verbal, por escrito. Por que por escrito? Porque o que está no papel serve para todo mundo, serve para mim, serve para o Big Boss, para o diretor da organização, serve para o voluntário que vem uma vez por semana, serve para aqueles que fazem a limpeza, a comida, o lanche, para o porteiro que está na portaria. Serve para todos nós o mesmo documento, numa linguagem simples, numa linguagem fácil, contendo o nosso padrão de proteção. Então, entendemos primeiro isso. Eu chego e pergunto, como é que a tua organização protege, garante para mim que as crianças aqui dentro estão protegidas de abuso? Porque o abuso pode ocorrer em qualquer lugar. Terminamos a introdução falando isso. A minha promessa para a introdução paguei agora. Eu disse que ia dizer aqui como é que se garante que uma organização protege as crianças. A organização protege as crianças quando ela se preocupa com o tema da proteção. Não há maneira de uma organização ser protegida, ser livre de abuso. Não, ninguém aqui abusa se ela não se preocupa com o tema. A preocupação com o tema está levando você a assistir. A preocupação com o tema faz com que a gente escreva um documento que se chama Política de Proteção. Não se assusta, não sai correndo, ai, um documento, ai, falou que é uma política. Simplesmente, a política de proteção, ela é um documento, uma diretriz que diz como é que a gente protege as crianças aqui dentro. Então, a primeiríssima resposta que eu daria, se fosse na minha organização, eu diria isso. Ah, que bom que você fez essa pergunta. Nós protegemos as crianças porque nós temos os padrões de proteção no nosso documento, um documento que é público, inclusive. Então, você, pai, mãe, responsável, visitante, pode ler a nossa política de proteção. Aqui nós temos os padrões de proteção e um deles é que nós zelamos pela proteção das crianças, é que todas as pessoas aqui conhecem o assunto da proteção. Se você caiu de paraquedas nesse curso, olha, caí de paraquedas para assistir esse curso. Não estou aqui por livre e espontânea vontade. Eu recebi o link, foi a minha liderança que disse, você tem que assistir. Você precisa prestar contas para nós depois que você assistiu. Porque você trabalha com crianças. A tua organização, é isso que a tua organização vai responder para o pai, para a mãe, para os governantes, para todos os interessados em saber como é que vocês protegem as crianças.
quando todos os nossos colaboradores, voluntários, nosso pessoal, nossa liderança sabe sobre o assunto da proteção. A nossa liderança, todo mundo fala sobre isso aqui e, inclusive eu, que estou aqui nesse balcão recebendo as crianças, eu fiz um treinamento de proteção. Gente, eu estou tão animada com essa jornada, esse curso aqui da Rádio Transmundial, porque isso aqui é ferramenta para todas essas organizações que atuam com crianças, para elas passarem realmente aos seus colaboradores e voluntários, e assim, checklist feito. É treinamento isso aqui é considerado treinamento de proteção à criança para pessoas que trabalham em organizações que atuam com crianças. Fora do Brasil, é obrigatório. Você não vai para um acampamento trabalhar com crianças, você não vai para uma igreja trabalhar com crianças, você não vai para uma escola trabalhar com crianças se você não fizer um treinamento de proteção. Como esse aqui, como essa jornada, o que nós estamos fazendo aqui. Então é por isso que eu fico tão animada, porque o que você está fazendo serve não só para dizer, cumprir uma regra, fiz um treinamento, serve para proteger as crianças na tua organização. Então como é que eu, Andréia, sei quando uma organização protege mais, protege melhor? Como é que eu sei que uma organização tem menos risco de abuso ou ela minimiza os riscos de abuso? Quando ela fala do assunto, está por escrito e treina o seu pessoal. Então são alguns passos que, se você está no zero hoje, no zero você não está, porque você está aqui na aula, né? Então você não está no zero sobre proteção à criança, mas quando você está nos passos iniciais, engatinhando, então, opa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é falar do assunto, trazer a preocupação e trazer as respostas, né? Como é que a gente se livra da preocupação? Então, uma das maneiras de nos livrarmos da preocupação é a gente colocar no papel. Quais são os nossos padrões de proteção? Nós temos aqui esse padrão de proteção na nossa organização. Já vou citá-los para você. E, após isso, passar para todo o pessoal, treinar as pessoas, falar do assunto. Vou te dar um exemplo prático do meu ambiente, do meio no qual eu convivo. Eu acabei de finalizar um processo com uma igreja que eles escreveram a política de proteção. Depois de escrever, então, com um grupo pessoal que trabalha com as crianças, palpitaram, opinaram, escreveram, colocaram ali o que é preciso ter nos padrões de proteção deles. E aí agora eles aprovaram, a liderança, a diretoria aprovou. Agora tem uma cerimônia, tem um culto, tem um momento onde todo mundo que frequenta aquele lugar vai saber, olha, nós temos esse documento, que ele é para todos, mas principalmente os padrões de proteção vão ser exigidos de quem trabalha com as crianças, de quem convive com as crianças aqui dentro, de quem serve as crianças. Então eles estão finalizando isso, vão ter esse culto, essa cerimônia, onde é falado do assunto, todo mundo fica sabendo, e aí a partir disso tem os treinamentos para quem trabalha com crianças e adolescentes. Isso é muito legal, né? O treinamento para quem trabalha com as crianças. Isso é fantástico, né? Então é um exemplo aqui que eu dei para vocês. E tem diversas organizações que podem ser particulares ou públicas e que precisam, todas as organizações, gente. Mas nós estamos dentro de um serviço público, nós temos prefeitura, Secretaria de Educação de um município que tem política de proteção, tem essas diretrizes de proteção. Eu às vezes comparo com o que está fora do Brasil por dois motivos. Simplesmente pelo primeiro motivo é porque lá já é obrigatório. Então, Estados Unidos e tantos outros lugares. Eu morei na Ásia, na Tailândia. Então, você tem política de proteção. Você não chega perto de criança sem ter lido o documento, assinar que você leu e sem que você receba um treinamento, né? Então, por um dos motivos é esse, é porque é obrigatório nesses lugares, nós estamos aprendendo com eles. E também falo, porque assim, quando já foi testado, aprovado, tem padrão internacional de proteção, bora aplicar para o Brasil, bora crescer, aprender
usar isso aqui no nosso país, né? Então, numa igreja nos Estados Unidos, num acampamento, numa organização que atende crianças, você nunca vai poder trabalhar ali, ser voluntário ali, se você não passar por um treinamento de proteção ou assinar um documento, uma declaração de que você está ciente que você precisa cumprir normas de condutas de proteção, norma de conduta de proteção à criança. E eu também chamo de comportamento, as normas de comportamento, como é que você se comporta em relação à proteção à criança, em relação às crianças. Então eu quero aqui dizer alguns desses padrões. Tem uma sigla que ela é VAP, VAP. Ela é visibilidade, aumento da prestação de contas, aumento da contabilidade e equilíbrio de poder, VAP. É uma sigla que ela é traduzida do inglês, porque para eles, qualquer organização que atende crianças, se você falar VAP, eles vão identificar do que a gente está falando. Visibilidade, aumento da prestação de contas e equilíbrio de poder. A gente vai falar aqui desses 3 padrões, essas 3 boas práticas de proteção para a sua organização, para a sua igreja, escola, para o local que a criança frequenta e que você, como responsável, pai e mãe, também precisa praticar, inclusive com seus contatos, ao seu redor. Mas eu vou dar alguns exemplos para casa logo depois. Então, na organização, o VAP, a visibilidade, como que é isso? Visibilidade é quando, se eu estiver sozinho com uma criança, eu preciso aumentar a minha visibilidade. Na verdade, padrão de proteção, existe uma regra dos 2 adultos. Regra internacional, regra dos 2 adultos. Quando você fala com alguém que conhece proteção à criança, é obrigatório que ela saiba qual é a regra dos 2 adultos. A regra dos 2 adultos diz: nenhuma criança fica sozinha com um adulto. E de preferência, um grupo de crianças não fica sozinho com um adulto. Se por uma emergência precisar estar sozinho com um adulto, então nós aumentamos a visibilidade. Nós não podemos ficar escondidos, isolados, lá embaixo, lá não sei aonde, descer não sei quantas escadas. Não. Nós precisamos ir para o lugar mais visível. Mas, Andréia, no lugar mais visível está tendo outra reunião, uma reunião dos adultos, uma outra programação. Como é que eu vou trabalhar com as crianças, cantar, jogar, fazer minha programação com as crianças, visível a outros, se elas não podem ser incomodadas pelo barulho e também os adultos não conseguirão fazer a programação deles com o barulho que sai aqui do trabalho com as crianças. Então, nós precisamos encontrar soluções. Precisamos pensar nas soluções. É o seu grupo que vai dizer, é a sua liderança, são seus voluntários. Não menospreze a opinião das crianças, dos pais e dos outros adultos que trabalham com você. Faça uma escuta. Como é que a gente aqui pode aumentar, melhorar a visibilidade? Eu tenho feito isso com organizações pequenas, com igrejas pequenas, nas comunidades, na periferia, igrejas grandes. Isso é indiferente. Não é assunto da proteção à criança, aumentar a visibilidade, não é só para lugares estruturados. Todos os lugares devem aumentar a visibilidade. E principalmente se eu estiver sozinho com uma criança, por uma emergência eu fiquei sozinho com uma criança. E principalmente se eu também estiver com um grupo de crianças e eu estou sozinho com um grupo de crianças. Quando eu estou sozinho com um grupo de crianças, quanto mais crianças, melhor. As crianças também, no sentido de prestação de contas, no sentido de visibilidade, porque ninguém deve trabalhar sozinho com um grupo de crianças, principalmente um grupo de crianças grandes. Ninguém pode trabalhar com um grupo de crianças grandes sozinho, mas no sentido de aumentar a visibilidade. Quanto menos crianças, mais a visibilidade você precisa aumentar, tá? E também esse assunto é trabalhado com as crianças, mas de uma maneira simples, lúdica, adequada para a faixa etária, para que elas também saibam sobre isso.
Então, é a visibilidade, muito importante. Não faça nada que seja escondido, isolado, muito menos um segredo. Isso não pode ocorrer. Aumentou a visibilidade. V, visibilidade. A, aumenta a prestação de contas, porque vem do inglês accountability. Aumenta a prestação de contas. O que significa isso? As pessoas sabem onde eu estou, com quantas crianças eu estou, por que eu estou nesse lugar, até que horas eu fico ali. Então, na terapia, nas terapias individuais, que é importante que a criança esteja sozinho com o seu terapeuta e que também não possa ser ouvido por outros, né? Então, a gente precisa aumentar a visibilidade no sentido e prestação de contas, no sentido de que as pessoas, os responsáveis e outros, a minha liderança, sabem onde estou, por quanto tempo, o que nós estamos fazendo ali e a qualquer momento, não deveríamos ser interrompidos, porque estamos num processo de terapia, mas a qualquer momento poderíamos ser interrompidos. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Transmundial e eu estou bem assim também animada, maravilhada, feliz, esse cenário bonito, tudo tão bonito para você, para vocês. Então, de parabéns à Rádio Transmundial. Mas o que eu quero falar é que a gente não vai mostrar aqui todos os bastidores. Tem gente trabalhando na sala do lado, na outra, e tem vidros aqui, indo para as outras salas. Então, a moça está lá na outra sala conversando agora, mas eu não ouço, ela também não ouve o que eu estou falando aqui, mas eu estou vendo a conversa ali, porque nós temos um vidro aqui. O vidro na porta. Ah, mas eu não posso, eu não tenho orçamento para pôr o vidro na porta. Só que eu também não posso privar de dizer isso, porque a gente pode arrecadar fundos e vai ter organização que pode e deve colocar os vidros como uma maneira também de aumentar a visibilidade e a prestação de contas. Eu ouvi uma história esses dias que me impactou muito, de que para aumentar a visibilidade, uma pessoa que estava dormindo num quarto com criança precisou abrir a porta e deixar a luz acesa. Porque o adulto não deve dormir no mesmo quarto que uma criança que não é seu filho. Nós vamos falar um pouco disso para os pais também. Como é que eu comunico para os adultos ao meu redor sobre a proteção da minha criança, tá? Bem importante isso. Mas uma das questões é essa, a gente evita que a criança receba uma visita e ela vá para o mesmo quarto e principalmente porta fechada. Então, vai ter maneiras de você aumentar a visibilidade. O que não pode é dizer assim, nós não podemos, nós não conseguimos. Então, uma vez eu fui visitar um local, eu não quero expor e não preciso expor, mas assim, para ir para a sala onde estavam as crianças, a gente desceu um lance de escada, depois do piso do térreo, desceu outro lance e entrou para um corredor, aí ali eram as salas. Aí eu assim, pensando, meu Deus, quanta vulnerabilidade, o lugar mais escondido, mais difícil, estão as crianças. Andréia, mas qual é o problema? Qual é o problema disso? Eu vou te contar. Eu vou te contar que nos últimos anos eu voltei para o Brasil da Tailândia no final de 2017, de 2018 até 2023. Eu estou lidando com uns 5 casos, eu vou falar assim por baixo, 5 casos que aconteceram nas dependências de locais onde as crianças frequentam. Locais, inclusive, religiosos, que as crianças frequentam. Não, isso deve ser lá não sei aonde. Aqui na nossa realidade, não. Olha, eu vou te dizer que tem locais de comunidade, tem locais centro da cidade, tem locais, eu tô em São Paulo, tem locais em São Paulo, locais respeitados e que não estão escondendo, estão lidando. Esses 5 casos que eu podia te nomear aqui estão na mídia, foram para a mídia. Tem gente presa, porque foi para a mídia. Uma amiga minha falou, liga a TV, tá passando um caso, tá na Polícia Federal e o cara é conhecido nosso. Não meu, mas dela e do pessoal dela. Depois eu estive com a família dele, ele está preso e era num local que recebe crianças e ele abusava de crianças dentro desse local nos últimos anos. É um desses casos que eu estou te contando. Eu não vou citar casos, a gente não vai entrar nesse detalhe. Você vai realmente precisar, nesse sentido, acreditar no que eu estou te falando, mas eles são casos que foram para público. Foram para a mídia.
Tem outros que não foram para a mídia, que também chegaram a mim por trabalhar na área, e tem outros casos que eu nem estou sabendo, mas eu sei que infelizmente eles estão acontecendo. Então, nós aumentamos a visibilidade, aumentamos a prestação de contas, a gente senta aqui com o nosso grupo e discute, define como é que a gente melhora aqui os padrões de proteção da nossa organização. E o outro, o último, VAP, o equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Os adultos têm muito poder sobre as crianças, né? Mas na nossa organização, para que ela proteja melhor as crianças, os padrões de proteção, as boas práticas de proteção nossa, falei da regra dos 2 adultos, falei visibilidade, aumento de prestação de contas, a gente tem o equilíbrio de poder, para que ninguém, nenhum adulto tenha tanto poder sobre uma criança que acontecem esses casos, porque os adultos falam e as crianças obedecem, as crianças ouvem. Vamos dar um exemplo aqui sobre esse equilíbrio de poder, que a gente precisa ajudar a ter equilíbrio de poder, baixar um pouco esse poder todo que esses adultos têm sobre as crianças, para que as crianças não fiquem tão acuadas, com tanto temor, que não possam contar para outros se alguém faz mal para elas ali naquele lugar. Digamos que tem uma criança aqui de 4 anos e eu falo assim, criancinha, não vou colocar um nome, né? Pode pegar essa mesa aqui da tia Andréia, da Pro Andréia, cada lugar fala de um jeito, né? Da dona Andréia, o meu é tia Andréia, eu sou do litoral de São Paulo, cresci chamando muita gente de tia e hoje muita gente me chama de tia, eu sou apaixonada, mas eu sei que cada contexto às vezes muda, então você faz aí com o seu. Mas você faz de conta que eu falo, então, criancinha, pega essa mesa aqui da tia Andréia e leva lá para aquela outra sala, abre aquela porta e leva para aquela outra sala. A criancinha vai ficar me olhando, com todo aquele ímpeto, desejo que as crianças têm de servir, de ajudar, de fazer acontecer, né? A energia toda na vida delas, coisa linda. O que ela vai fazer? Ela vai tentar. Fala assim, pega essa cadeira aqui e leva para lá. Essa cadeira tem rodinhas, né? Ela vai empurrar também. Mas assim, se fosse uma cadeira que não tivesse rodinhas, essa mesa, ou qualquer um desses objetos aqui, e se eu tivesse com uma panela pesada e quente, muito possivelmente, se fosse um adolescente, adulto, você que está assistindo, alguém mais velho, iria negociar comigo, né? Na condição da criança, falaria assim, André, eu não consigo, essa panela está quente, como que eu vou pegar? É para pegar? É para levar? Eu não consigo arrastar essa cadeira, essa mesa. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quem é você para me pedir isso, me pedir assim, dessa maneira? Mas a criança, muito possivelmente, ela vai se esforçar, ela vai tentar fazer o que a gente está pedindo para ela. Então, isso é um desequilíbrio de poder. Eu tenho muito poder porque eu sou adulta, porque a criança entende que ela obedece e eu que mando. Gente, é um exemplo bem bobinho, né? Mas é um exemplo importante para a gente refletir sobre o desequilíbrio de poder. E assim nós fazemos com muitas outras coisas que a gente manda e desmanda na casa e nas organizações e as crianças precisam obedecer. Só que nisso também vem pessoas mal intencionadas, vem pessoas que não vão simplesmente abusar do poder, e que não vão machucar a criança, mas vem pessoas que abusam do poder e machucam a criança, né? Cometem abuso, seja verbal, seja físico, né? Emocional, verbal, físico, seja sexual. Então são esses padrões que a nossa organização precisa ter. Na nossa organização, ninguém fica escondido, isolado, em segredo com uma criança ou com um grupo de crianças. Nós estamos em 2, 3 pessoas adultas ou mais, prestando contas. A gente aumenta a prestação de contas das crianças. Na nossa organização, a gente cumpre a regra dos 2 adultos, pelo menos 2 adultos. Na nossa organização, a gente tem um equilíbrio de poder. Olha, se você me disser isso, nós temos um padrão de proteção, uma prática de proteção, nós temos um documento por escrito, nós temos treinamentos, nossos colaboradores e voluntários estão participando, por exemplo, da jornada da RTM, e nós priorizamos aqui a visibilidade, o aumento da prestação de contas, o equilíbrio de poder, dentre outros padrões de proteção que a gente não está citando aqui ainda. Se você me diz isso, eu digo, essa organização
protege as crianças de abuso. Essa organização sabe ajudar as crianças a ficarem mais protegidas em qualquer lugar que as crianças vão, pelo exemplo que elas têm aqui. Ninguém entra no banheiro com elas, ninguém observa a criança nua, a criança sem roupa. Eu posso me deparar com a criança tirando a roupa para ir para o banheiro, mas eu tô aqui do lado, ó, a criança tá aqui e eu tô aqui. Ao lado, mas não olhando fixamente para uma criança no vaso sanitário. Uma criança que já consegue fazer sua higiene sozinha, uma criança que já consegue usar o banheiro sozinha. Eu nunca estou olhando fixamente para uma criança, eu estou sempre respeitando uma criança e principalmente uma criança sem roupa, né? Uma criança nua, se despiu. Então a privacidade da criança, ela é respeitada. Essa é uma organização e uma casa que protege a criança de abuso. Próxima aula, nós vamos falar então mais sobre a casa, o pai, a mãe, os responsáveis, essas dicas práticas também, e nós vamos falar um pouco mais também para organizações e para famílias, quando uma criança revela que sofreu abuso espontaneamente. Eu vou dar alguns exemplos onde isso aconteceu, como isso aconteceu, e vou dizer para vocês como é a acolhida. Como é que a gente acolhe, a acolhida da revelação espontânea da criança. Então tem mais conteúdo pela frente, tem mais aula pela frente, essa jornada que a gente tá maravilhosa. Continua conosco, a gente continua na próxima aula. A gente terminou a aula de organizações que protegem as crianças e eu quero contar uma história para você, é um bônus aqui. Olha só, eu dei um curso numa organização em São Paulo, tinha muitas senhoras e jovens também que trabalham com crianças, que servem as crianças, e depois eu voltei ali e uma senhora que estava presente, ela falou assim, eu tenho uma coisa para te contar e é sobre a minha netinha. Uau, o que foi? Me conta. Ela disse, minha netinha frequenta aqui. E as voluntárias levaram minha netinha para o banheiro, minha netinha tem 4 anos de idade. Aí a minha netinha falou assim, não é para ninguém ir no banheiro comigo, eu vou sozinha, 4 anos de idade. E as professoras, o pessoal voluntário ficou assim, meio na dúvida, né? E foram indo para o banheiro e a menininha continuou, não é para ninguém tocar na minha roupa, não é para ninguém abaixar minha roupa, não é para ninguém ir junto comigo, eu vou fazer isso sozinha. Só que a voluntária, ela entrou no banheiro com a menininha, como ela faz com todas as crianças, até 7, 8 anos às vezes de idade, acompanha a criança lá até dentro do banheiro, que não deveria. Essa menina de 4 anos falou, chama a minha avó, chama a minha avó. Então aí que ela percebeu a gravidade, que a menininha estava tão assim preocupada, chama a minha avó, elas saíram, chamaram a avó e quando vem a avó, então essa menina sabe ir ao banheiro sozinha, tinha essa capacidade de ficar ali, né? O contexto é esse. Quando essa avó chega, elas começam a contar. Não, porque a gente estava levando para o banheiro e ela disse que queria entrar sozinha, que não era para ninguém baixar a roupa dela e que depois ela ficou brava e falou, chama a minha avó. Aí a avó disse, olhando para mim, me contando a história, disse, ah, eu já sei. Chegou no banheiro, você não precisa de ninguém, né? Você não quer ninguém aqui te olhando, né? Isso, pode fazer seu xixi. Ó, é o único curso aqui que você vai poder falar, a gente vai poder falar xixi e cocô, hein? Pode fazer suas necessidades, pode ficar tranquila. E ficou rindo. E as voluntárias com um ponto de interrogação. E as voluntárias, e ela falou, gente, a gente não aprendeu a falar com as crianças sobre proteção? A Andréa nos trouxe até o livrinho, o livro Deus Fez Tudo em Mim, nesse caso, da editora Fiel, que eu falei na dica da aula passada, né? A Andréa não mostrou até o livrinho? Eu li esse livrinho com a minha neta. Ela aprendeu. Ela vai ao banheiro sozinha, ninguém precisa observá-la, ninguém abaixa a roupinha dela. E é isso mesmo, é essa autoridade, é esse poder que ela tem de dizer não, ninguém me toca, não, ninguém me vê. Eu vou ao banheiro sozinha.
4 anos de idade. Se eu tivesse mais tempo aqui, nesse tempinho aqui, nessa dica para você, eu ainda ia contar de uma outra criança de 3 anos de idade. E outras histórias, não é uma, nem duas, nem só 3 crianças. São várias crianças, desde bebês, desde 1 ano e 9 meses. O Marquinhos, a netinha da Andréa, são outras histórias de bebês, de crianças de 2 anos de idade. E essas crianças estão aprendendo a dizer, a falar sobre proteção, sobre a sua autoproteção. A gente tem uma aula só sobre isso, a nossa 4ª aula é só sobre como falar com as crianças de maneira lúdica, sobre a autoproteção delas. Então, continua conosco e essa história é para nos inspirar como vale a pena adultos e crianças aprendendo sobre a proteção.